A terceira forma de responsabilização estatal que nós estamos tratando é a penal, que tem como pressuposto principal, não único evidentemente, a Lei 9.605 de 98, que é aquela que nós iremos tratar com um pouco mais de detalhe, mostrando algumas implicações. Primeiro, muito embora nós estejamos tratando de responsabilidade penal, essa lei, que é a 9.605, ela envolve algumas outras formas de responsabilização previstas, dentre as quais a penal, que a gente vai estar falando, a responsabilidade civil e a responsabilidade administrativa. No caso da responsabilidade administrativa, tem lá os artigos 70 a 76 que delineiam o encaminhamento dessa forma de responsabilização estatal. E nós já falamos no bloco próprio, que tem uma regulamentação mais específica no Decreto 6.514 do ano de 2008. Já as implicações envolvendo responsabilização civil, que está dentro do contexto da responsabilidade penal prevista na lei federal, está lá a reparação do dano dos artigos 17, 20, 27 e 28. Como também o Instituto da Desconsideração da Pessoa Jurídica, prevista no artigo 4º, que envolve exatamente em decorrência da responsabilidade penal, é possível exatamente com a perspectiva de imprimir a reparação efetiva do dano ambiental causado, que no caso do cometimento da infração por parte da pessoa jurídica, que haja desconsideração dela. Isso implica exatamente o quê? De buscar-se a responsabilização sobre as pessoas físicas, os dirigentes, os representantes legais dela. Então é exceção à regra. A regra é exatamente que o ato praticado, a responsabilidade da pessoa jurídica, é ela que responde como pessoa jurídica, e não as pessoas físicas dos seus dirigentes, seus representantes legais. A exceção é exatamente desconsiderar essa regra geral para aplicar a exceção e atingir as pessoas físicas. E isso é um instituto do direito da responsabilização civil também. E aí nós temos a composição dos danos, até nós comentamos que é um requisito que possibilita a transação penal, que é um benefício criminal. A composição dos danos é exatamente a assunção da responsabilidade por parte do infrator de que vai reparar o dano causado. E aí nós temos também como outro instituto exatamente a liquidação forçada da pessoa jurídica com a finalidade de promover-se a reparação dos danos. Exatamente extinguir-se a pessoa jurídica tendente exatamente a promover economicamente aí os mecanismos que operacionalização, por exemplo, a recuperação do ambiente degradado, ou conforme o caso, que seria a melhor medida, a restauração do ambiente degradado. Pois bem, feitas essas observações que envolvem a responsabilidade penal prevista na Lei 9.605, que envolve também a sua repercussão civil, a sua repercussão administrativa, nós entraremos em algumas discussões envolvendo os legitimados. Como, por exemplo, no caso da responsabilidade penal ambiental contra a flora, ou ambiental como um todo, o legitimado ativo mor é o Ministério Público, seja ele o Ministério Público Estadual, seja o Ministério Público Federal, exatamente por envolver a responsabilidade penal uma matéria de ordem pública, configurada tecnicamente como ação penal pública plena ou ação penal pública incondicionada. Então nós temos aí como legitimado o Ministério Público, que é a instituição que foi outorgada a responsabilidade de promover a ação penal pública. A instituição que deve agir obrigatoriamente a partir do momento que toma conhecimento da prática de infração, buscando e praticando atos que visem aí a responsabilização penal do infrator ou dos infratores, conforme o caso. A legitimidade passiva, no entanto, nós observamos exatamente o seguinte: pode envolver pessoa física e ou pessoa jurídica. Mas a questão é, a pessoa jurídica pode ser responsabilizada criminalmente em matéria ambiental contra a flora? Sim, perfeitamente possível. Nós temos como amparo não só a Lei 9.605 de 98, mas como pressuposto constitucional o artigo 225, parágrafo 3º, que estabelece que a pessoa jurídica poderá ser responsabilizada criminalmente. A regra no ordenamento jurídico penal brasileiro é que a pessoa física seja responsabilizada sem maiores problemáticas, mas a pessoa jurídica é exceção. E aí nós temos em matéria ambiental
que a pessoa jurídica poderá ser responsabilizada, seja ela de direito público, ou seja, alguns entes federados, da administração direta ou indireta, ou mesmo pessoa jurídica de direito privado, né, uma empresa, como por exemplo. E é interessante nós observarmos que poderá ter a configuração da coautoria. Tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica poderão ser responsabilizados pela prática do mesmo ato, em coautoria. Quer dizer, o dirigente da pessoa jurídica, o gerente, aquele responsável pela prática do ato, junto com a própria pessoa jurídica, responder pela prática da infração penal ambiental. Interessante nós destacarmos também a existência de benefícios legais em matéria de responsabilidade penal ambiental. O legislador estabeleceu uma série de benefícios que visa exatamente facilitar o trâmite da responsabilização penal, beneficiar o infrator com a assunção de mecanismos, grande parte deles que envolve exatamente a reparação dos danos, mecanismos que possibilita a assunção de benefícios criminais, em contrapartida o benefício também ao objeto de tutela jurídica, que é a proteção do meio ambiente que foi violado, degradado, que foi objeto aí da infração. Então nós temos como benefício, primeiro, a composição dos danos. Está lá no artigo 27 da Lei 9.605 de 98 como primeira etapa, que é exatamente o quê? Aquele infrator que comete infração de menor potencial ofensivo, que é de infração de menor impactude, com pena menor, inclusive, cuja pena combinada em abstrato seja a máxima seja até 2 anos, é possível, no caso das infrações penais ambientais que ocorra dano, que se oportunize ao infrator exatamente ele compor o dano. O que significa isso? Por exemplo, assinar um termo de ajustamento de conduta ou firmar um compromisso de reparar os danos causados por aquela ação. E aí, esse é um benefício que é um benefício de cunho civil que está amarrado diretamente a um outro benefício que é a transação penal. Eles estão juntos. A composição dos danos tem natureza civil e a transação penal tem natureza criminal. E a transação penal é nada mais, nada menos do que o acordo penal. Pela prática da infração penal de menor potencial ofensivo, como eu falei, exatamente aqueles crimes cuja pena máxima seja até 2 anos de detenção ou 2 anos de prisão. Então, envolve todas as contravenções penais. Pois bem, nessa situação, a partir do momento que o infrator ele firma o compromisso de compor os danos ou assina um termo de ajustamento de conduta que envolva a reparação dos danos causados, ao mesmo tempo ele não tenha sido beneficiado com outra transação penal no prazo de 5 anos, os antecedentes não tenham condenação criminal, é possível se oferecer a proposta de transação penal que envolve, por exemplo, prestação de serviço, envolve prestação pecuniária, e aí a partir do momento que demonstra-se o cumprimento deste acordo, implica necessariamente no arquivamento. Nessa fase da transação penal é a fase que o juiz faz essa proposta, esse acordo junto com o órgão do Ministério Público, e aí ele cumprindo efetivamente arquiva, não há que se falar em processo, muito menos em condenação. Caso não cumpra, aí dá seguimento normal, o fato em si pode virar processo e ele pode ser condenado, o infrator. Então são benefícios considerados criminais. A explicitação melhor desse delineamento de responsabilização é feita aí no âmbito do direito ambiental, na disciplina. Aqui eu faço só uma abordagem geral. Então a composição dos danos e a transação penal estão juntas aí no contexto das infrações de menor potencial ofensivo. Já a suspensão condicional do processo, ou sursis processual, que não é o mesmo de sursis penal, envolve a prática de infrações de médio potencial ofensivo, que ao invés de analisar-se a pena máxima combinada em abstrato, leva em consideração a pena mínima. Se a pena mínima combinada em abstrato ela for igual ou menor do que 1 ano, é possível ao infrator ser beneficiado com a suspensão condicional do processo, ou seja, o órgão de acusação, o Ministério Público, propõe algumas condições que se aceitas pelo acusado e sejam cumpridas, implica no arquivamento do processo. Aí nesse caso tem que ser processo,
ou seja, o Ministério Público oferece denúncia e junto à denúncia à suspensão condicional do processo, que são as condições que precisam ser aceitas pelo acusado, homologado pelo juiz e acompanhado por um determinado tempo, que se chama período de prova. E cumprindo todas as condições, gera o arquivamento e aí não se fala em condenação. Então, a suspensão condicional do processo, ela é aplicada para situações um pouco mais graves. E aí é um benefício criminal exatamente por quê? Porque envolve situações que, se cumpridas pelo acusado, não há que se falar em condenação. E nesse caso da suspensão condicional do processo, um dos requisitos é exatamente a reparação dos danos causados ao meio ambiente. Um outro benefício que nós falamos também é o benefício do sursis penal, que é a semelhança da suspensão condicional do processo. No caso do sursis penal, envolve condenação. Então, é exatamente alguns benefícios, dentre os quais o não cumprimento de pena, né, pena de prisão, no caso da pessoa física, quando o acusado assume essa incumbência, dentre as quais tem a implicação aí da reparação do dano. Uma situação importante de ser mencionada que pode ser aplicada, dependendo do caso concreto, é o princípio da insignificância em matéria de responsabilidade penal ambiental. Conforme o caso concreto, a relevância do objeto de tutela jurídica, o grau de impactude da ação desenvolvida pelo infrator, pode gerar pode ser desconsiderada a necessidade da responsabilização estatal, exatamente por esse princípio. Mas não é regra, evidentemente. No caso, em matéria florestal, em matéria de direito ambiental, existe o Instituto do Perdão Judicial, que é quando o juiz condena, mas entende que, de acordo com a previsão legal, pode-se deixar de aplicar a pena, que não é aplicável em matéria de responsabilidade penal florestal ou contra a flora. Então não há que se falar em perdão judicial. Em direito ambiental existem situações que se aplicam, mas em matéria especificamente envolvendo flora e unidades de conservação, não. Nós temos uma outra possibilidade, que é um benefício mais recente, que é o acordo de não persecução penal feito pelo órgão de acusação, que não há que se falar em processo contra o acusado, que se aceitar as condições promovidas pelo órgão de acusação, no caso o Ministério Público, homologada pelo juiz, dentre as quais a reparação do dano causado, não há que se falar em processo e muito menos em condenação. Então, nesse caso, é aplicável exatamente para as penas combinadas em abstrato, a pena mínima, até 4 anos. Então, envolve todos os crimes ambientais. Então, é possível que haveria a possibilidade, por exemplo, de prisão aí, seja na fase inicial de investigação, seja na fase processual, seja na fase de condenação. Muito dificilmente haveria aí, no caso concreto, o cumprimento de pena criminal pela pessoa física. Pela pessoa jurídica, existem as particularidades inerentes à pessoa jurídica que estão estabelecidas no artigo 21 da Lei 9.605 de 98. Mas essas são situações aí que, de um lado, beneficiam o infrator, de outro lado, procura prestigiar o combate à impunidade e a assunção de mecanismos que impulsionariam a busca da reparação dos danos causados contra o meio ambiente. Uma questão que deve ser pontuada nesse caso é exatamente se também é possível aplicar excludentes de antijuridicidade em matéria de flora. Então, nesse caso, não tem previsão de excludentes expressas de antijuridicidade, exceto, não se aplica grafite em matéria florestal, nesse caso, mas exceto nós falamos, é possível aplicar aí a excludente de antijuridicidade no contexto do Código Penal brasileiro, dependendo do caso concreto. Então, nós observamos aí algumas situações, por exemplo, em caso de estado de necessidade, né, prevista aí no Código Penal brasileiro. No caso do estado de necessidade, é possível se argumentar. Então, vai depender do caso concreto. Então, os tipos penais, ou seja, as configurações descritas na norma como crimes ambientais relacionados à flora, estão delimitados entre os artigos 38 e 53. No capítulo 5º lá da
Lei 9.605 de 98. Então nós iremos tratar exclusivamente dessa norma, como nós falamos no início, sem prejuízos de situações semelhantes ou correlatas ou em concurso de infrações estarem previstas no âmbito do Código Penal, da Lei das Contravenções Penais. Nós temos como primeiro dispositivo o artigo 38, que estabelece a responsabilidade penal para aquele que destruir e ou danificar floresta em APP, mesmo que esteja em formação, ou utilizá-la com infringência da norma aplicável. Então nós temos a pena de 1 a 3 anos de detenção e multa, ou ambas cumulativamente. No caso do crime culposo, é prevista a redução da pena pela metade. Então, em caso de negligência, imprudência ou imperícia, qualquer dano em floresta de APP pode realmente representar uma redução na pena. Ao mesmo tempo, é considerado como crime destruir ou danificar vegetação primária ou secundária em estágio avançado ou médio de regeneração na Mata Atlântica, ou utilizá-la com infringência. Também existe essa configuração criminal. Interessante nós observarmos nesse momento que grande parte das infrações administrativas também são crime, mas não todas efetivamente. Tem que fazer um paralelo em uma com a outra para saber se existe a configuração criminal ou não, exatamente pelo fato do crime ser considerado como uma máxima ratio, ou seja, a maior responsabilização estatal existente. Então, não são todas as infrações administrativas que têm a repercussão penal ambiental. Nessa modalidade, nós observamos que aquele que cortar árvores em floresta de APP sem permissão também é configurado como crime, do mesmo modo que em causar dano direto ou indireto em unidades de conservação e áreas circundantes, que seriam aí as zonas de amortecimento, no raio de até 10 km. Então são situações essas que, evidentemente, qualquer tipo de ação deve ter o devido amparo competente. No caso da unidade de conservação, tem que ter, além do amparo ambiental por parte do órgão competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente, o órgão gestor da unidade de conservação naquilo que for possível, técnica e legalmente. Nós temos uma operação aí do IBAMA, tá, uma queimada, não sei se incêndio florestal, que configura crime e infração administrativa ambiental, como nós iremos observar. Exatamente o artigo 41, que é crime provocar incêndio em mata ou floresta. E é uma das maiores penas que nós temos na legislação ambiental, exatamente essa. De 2 a 4 anos mais multa. E o crime culposo reduz a pena de 6 meses a 1 ano e multa. Nesse caso, nós observamos que no crime culposo é de menor potencial ofensivo, que pode caber os benefícios da composição dos danos e da transação penal ambiental. Já a modalidade dolosa, a pena, por ser a pena mínima maior do que 2 anos, não cabe a suspensão condicional do processo e muito menos a transação penal ambiental, porque a pena é bem relevante no contexto das infrações penais ambientais. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios na flora ou em áreas urbanas ou em qualquer forma de assentamento urbano. A pena de detenção de 1 a 3 anos ou multa ou ambas. Então, da mesma forma, nós falamos lá na infração administrativa ambiental, então a mesma conduta envolve a prática de crime. Extrair de floresta pública ou em área de preservação permanente, sem autorização competente, pedra, areia, cal ou qualquer mineral. Detenção de 6 meses a 1 ano e multa, é uma infração de menor potencial ofensivo, então é crime também, e é infração administrativa ambiental. Cortar e ou transformar em carvão madeira de lei para fins industriais, energéticos ou qualquer outra forma econômica, ou não, em desacordo, ou agir em desacordo com a autorização concedida. Detenção de 1 ano a 2 anos é infração de menor potencial ofensivo. Então, esse tipo de conduta também é crime ambiental. Como eu falei na infração administrativa ambiental,
dispositivo semelhante nós temos como crime ambiental, que é aquele que receber e ou adquirir para fim comercial e ou industrial madeira, lenha, carvão, etc. Sem licença do vendedor e via até o final do beneficiamento. Ainda responde quem vende, expõe à venda, tem depósito, transporta ou guarda. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano, mais multa. É uma infração de menor potencial ofensivo que é muito comum. O transporte de produto florestal, madeira, o caminhão que transporta madeira, a madeireira em si que comercializa, sem as devidas autorizações para o transporte, para a guarda, manutenção e comercialização, está sujeito a responder administrativa e criminalmente. Quem impedir ou dificultar a generação natural da flora também incide uma responsabilidade penal, que é de menor potencial ofensivo. Do mesmo modo, aquele que destruir, danificar, lesar ou maltratar plantas de ornamentação em logradouro público ou privada. É menor potencial ofensivo e admite culpa também nesse caso. Então, nós observamos exatamente a dupla imputação da responsabilização, sem prejuízo do sancionamento civil, conforme o caso. É crime também quem destruir e ou danificar florestas nativas ou plantadas, ou flora fixadora de dunas, protetora de mangues, também é infração de menor potencial ofensivo, está sujeito a responder criminalmente o infrator dessa ordem. Aqui nós observamos uma carreta que é muito comumente chamada de Romeu e Julieta, com a atuação da fiscalização, para avaliar se esse tipo de transporte é legal ou não, ou seja, está devidamente coberto. Em especial, situação assim exige, nós comentamos no bloco de responsabilidade administrativa ambiental, o documento de origem florestal, que é o DOFN. Então tem que ter, o transportador tem que ter esse documento que demonstra a origem da madeira, a quantidade de madeira, as espécies da madeira, de onde foi tirado, para onde vai ser levado e ao mesmo tempo ser observado o tempo de trânsito que está previsto nesse documento, que tem um controle rigoroso aí dos órgãos competentes em matéria de gestão florestal. É crime também desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta plantada ou nativa em terras de domínio público ou devolutas, sem autorização. Pena de reclusão de 2 a 4 anos. Não é infração de menor potencial ofensivo essa situação. Então, o que nós observamos exatamente nessa configuração legal é que envolve, por exemplo, aquela unidade de conservação de uso sustentável do tipo floresta pública, que pode ser da União, dos estados, do Distrito Federal e municípios. E nós tratamos especificamente de uma lei que envolve a concessão florestal como gestão de floresta pública. Então, situação que envolve exatamente a violação daquela premissa da gestão sustentável de uma floresta pública representa aí a possibilidade de responsabilização estatal em nível criminal. No entanto, uma situação assim não configura crime quando é para a subsistência imediata da pessoa ou de sua família. Então é uma situação que deve ser demonstrada de acordo com o caso concreto. Então é uma causa que exclui a responsabilidade penal nesse parâmetro. Então, fazendo aqui uma retificação, não estava lembrado desse detalhe, quando eu mencionei aqui nesse slide das excludentes de antijuridicidade, existe aqui a previsão, no caso aí de exploração para fins de subsistência pessoal ou familiar, que é exatamente o enquadramento do artigo 50A da Lei 9.605 de 98. Nesse contexto, é uma hipótese que expressamente indica a causa. Já eu havia comentado a possibilidade de exclusão da antijuridicidade dentro do contexto do Código Penal brasileiro, mas não expressamente na Lei 9.605 de 98. E esse dispositivo ele foi incorporado pela Lei 11.284 do ano de 2006. Essa lei ela é a lei que estabeleceu
a gestão de florestas públicas que nós comentamos num bloco próprio. Então, a Lei 11.284, de 2 de março de 2006, ela instituiu aí os mecanismos de gestão de florestas públicas para a produção sustentável e alterou uma série de outras normas, dentre as quais a Lei 9.605 de 98, incorporando esse dispositivo legal. Então, essa é uma abordagem que é importante se fazer nesse momento. Agora, existe uma causa de aumento de pena, que é quando se a área for maior do que 1.000 hectares. Sendo maior do que 1.000 hectares, aumenta de um ano a pena por milhar de hectares. Então, aí imagina a situação de grandes áreas que tenham sido desmatadas. Então, aumenta proporcionalmente. Aquele que comercializar motosserra e ou utilizá-la em flora sem licença ou registro no órgão competente, responde criminalmente da mesma forma que infração administrativa, que nós já comentamos. Como também aquele que penetrar em unidade de conservação conduzindo substâncias e ou instrumentos para caça e ou exploração de produtos florestais, sem licença do órgão competente. Então, a pena é de reclusão de 6 meses a 1 ano é de infração de menor potencial ofensivo. Então, o fato de entrar portando qualquer tipo de produto e instrumento que de algum modo caracterize a prática de caça ou mesmo exploração florestal, está sujeito a responder criminalmente, ser autuado administrativa e pelo órgão policial competente. Aumenta a pena também de 1/6 a 1/3 se qualquer tipo dessas condutas contra a flora diminui as águas naturais. Ocorre a erosão, modifica o regime climático, ocorre no período de quedas de sementes, prejudica a formação da flora, contra espécies ameaçadas ou raras, em época de seca ou de inundação, em período noturno, em domingo ou feriado. Então são situações essas que aumentam a pena, qualquer que seja a modalidade, já mencionada aqui como crime. Algumas particularidades: o professor Elades Lecei, que é um desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, profundo conhecedor da matéria de responsabilidade ambiental e no particular envolvendo flora, ele estabelece algumas premissas extremamente importantes nesse contexto, dentre as quais nós temos aí que se a infração ocorrer em unidade de conservação e houver dano, a incidência é do artigo 40. Aí é só fazer o comparativo, é interessante observar, assistir esse vídeo vendo a legislação e aí faz o comparativo. Então, se envolver unidade de conservação com dano, o artigo 40 que é o que deve ser aplicado. No caso de floresta em terras públicas ou devolutas, é o artigo 50A que nós comentamos, que foi incorporado pela Lei de Gestão de Florestas Públicas. No caso de floresta que não seja em unidade de conservação, em área de preservação permanente e houver danos, é o artigo 38 ou 39, conforme o caso. Sendo floresta de especial preservação, não em unidade de conservação ou área de preservação permanente, é o artigo 50. Então, por exemplo, aquelas que são consideradas como patrimônio nacional previsto no artigo 225, parágrafo 4º da Constituição da República. Quando o dano a outra forma de vegetação de especial preservação, proteção, é o artigo 50. Então, o artigo 50 aplica tanto no caso de floresta considerada de especial preservação, como qualquer outra forma de vegetação, não necessariamente só floresta. Na ocorrência de perigo, não é dano concreto, é perigo à unidade de conservação, deve ser levado em consideração a premissa envolvendo o paralelo também dos danos à fauna. Então, nesse caso, aplica um artigo diretamente relacionado à fauna, que é o artigo 29, parágrafo 4º, inciso 5, ou mesmo o artigo 52, conforme haja ou não dano à fauna. Então, dependendo da situação, há um enquadramento ou outro. Se há perigo a espaço especialmente protegido, que não seja unidade de conservação, mas em floresta de domínio público ou em área de preservação permanente, pode ser o artigo 44. Então, nós observamos aqui algumas implicações mais precisas, aí, delineadas como forma de responsabilização penal ambiental. E aí está uma imagem que nós fechamos, o bloco tutela jurídica da flora.
exatamente com a perspectiva de enfatizar o papel da educação ambiental. Tá em inglês, mas exatamente envolve a necessidade de nós buscarmos a interação dos seres humanos com a melhor gestão dos recursos naturais, a convivência e o cumprimento, no caso do Brasil, da premissa constitucional que estabelece a responsabilidade solidária entre as presentes e futuras gerações, ou solidariedade intergeracional, para todos, em todos os lugares. Então essa é a premissa, esse slide mostra de forma bastante categórica essa preocupação, e a educação ambiental é exatamente um mecanismo que pode fazer com que não se fale em responsabilidade civil, não se fale em responsabilidade administrativa e muito menos penal. Então é preferível educar do que responsabilizar, já dizia Pitágoras. Então a ideia é exatamente se educar as crianças, não há que se falar em punição dos adultos. Então o que se busca na tutela jurídica como um todo é exatamente a prevenção ideal, que é a prevenção exatamente que não implica na ocorrência de ilícito, não implica na ocorrência de infrações. E aí a educação ambiental tem um papel extremamente importante nesse contexto, que é exatamente a formação do cidadão, formação em especial das crianças, dos adolescentes, dos adultos, em todos os níveis, como estabelece um princípio máximo do direito ambiental, aplicável em todas as áreas, que é exatamente buscar a implementação de mecanismos que sejam inseridos como propósito aí de educação ambiental, seja no contexto daqueles que estudam no ambiente escolar, educacional em geral, universitário, como daqueles que estão fora desse ambiente, então a sociedade como um todo. Esse é o processo que se deseja para evitar realmente que o poder público seja obrigado a adotar medidas sancionatórias. É o propósito maior em relação a essa questão.